eu já ia começar falando de todos os problemas. Mas eu tô vendo que muita gente realmente gostou desse final de Stranger Things. Então, vou dar um disclaimer de que eu não tava com expectativas baixas. Eu sou fã de Stranger Things desde que eu tinha 8 anos. Stranger Things faz parte da minha história, faz parte da minha vida. E as promessas que os irmãos Duffers fizeram me fizeram acreditar que esse seria um final impecável. Eu acompanhei a pré-produção dessa temporada, a produção dessa temporada, a pós-produção dessa temporada, vazamentos, bastidores, o marketing. Então eu não tinha como ter baixas expectativas e estar feliz com o que viesse ali. Longer. You find Vecna, we end this once and for all. We stay true to ourselves. Stay true to our friends. No matter the cost. Ladies and gentlemen, welcome to Stranger Things Season 5. We're just kind of savoring every single moment. I think this is going to be the best season yet. This is the season the fans have been waiting for. Meu nome é Cal Rosas e hoje eu vou descascar o final de Stranger Things, porque eu achei ridículo, eu achei patético, eu achei horrível. E se você gostou, que bom, aproveite, porque eu queria muito ter gostado, era o meu sonho ter gostado, mas vai além de mim, pra mim realmente é o pior que a série podia ter feito. Não fez sentido com a série, não fez sentido com o que eles construíram, não fez sentido com o desenvolvimento dos personagens, foi injusto com vários personagens e hoje nós vamos falar sobre tudo isso. Agora vamos para os poucos pontos positivos do episódio final. Cena do Vecna invadindo a mente do Hopper. Pra mim é uma cena interessante, sagaz, importante e impressionante de se ver. Traz desenvolvimento ao personagem, coisa que tava faltando porque ele parou de ser desenvolvido há bastante tempo, e é o gancho perfeito para depois ele mostrar o porquê a Eleven merece viver. Ele vê o plano da Kali e traz um contraste mostrando que vale a pena lutar contra tudo que não deixa ela viver em paz, pelos bons momentos e pela família que ela construiu e vai construir. Gente, pra mim essa cena é muito interessante porque, primeiro que é uma cena de tirar o ar, tirar o fôlego, você fica assim, completamente, meu Deus, o que tá acontecendo? Ai, Ave Maria, o que tá acontecendo? Isso é legal, porque parece ali que vai ter consequência ao personagem, inclusive porque era importante mostrar que o Vecna, uma figura muito grande, tá mexendo com gente grande agora. A gente já viu ele mexer com gente grande antes, mas gente grande que a gente não se importava muito. Aí ele normalmente mexia com as crianças. Dessa vez ele mexeu com o Hopper. Uma figura importante, uma figura sagaz, uma figura inteligente, uma figura que sabe o que tá fazendo e que já passou por muitos traumas. Então você botar o seu vilão pra mexer com um personagem muito forte é interessante. Então pra mim foi uma cena de tirar o fôlego, eu fiquei muito feliz com essa cena. E foi o gancho perfeito pra depois o Hopper entender tudo que a Eleven tava pensando e mostrar pra ela o porquê que ela merece viver. Really scared. I didn't understand the world. I didn't understand people. You took me in. It's your new home. Raised me, protected me. O Vecna não ter tido um arco de redenção, acho que seria anticlimático se o Vecna fosse como todos os outros receptáculos que a gente já viu na série, como o Will, o Billy. Se ele não tivesse responsabilidade de nada e só estivesse no lugar errado e na hora errada, eu acharia um vilão fraco. Pra mim, o Vecna foi vendido como um vilão muito grande, como um vilão muito incrível, pra chegar agora e falar, ah, gente, não era culpa dele. E eu tava morrendo de medo quando o Will começou a falar, quando o Vecna tava parecendo que ia ter um arco de redenção pra ele, porque era a última coisa que eu queria pra mim estragar o final ainda mais. Só que ele mostra que ele é um devorador de mentes, são um só. Ele e esse vilão tão grande são um e têm os mesmos objetivos e ambos são responsáveis por todo o mal que aconteceu. Então pra mim essa cena é incrível, ele mostra para o que veio e fala, não, eu sou o Vecna mesmo, eu sou o vilão dessa bagaça, o Devorador de Mentes não tá comigo, ele sou eu, ele faz parte de mim. Pra mim essa cena é épica, pra mim essa cena é incrível, aí uma cena boa desse episódio final. Pra mim a única coisa que eu gostei do epílogo, o discurso do Dustin. Ele honrou o Ed, fazendo algo que ele também fazia sentido pra ele, né? Contou sobre a jornada de todos ali e mostrou que tudo que aconteceu fortaleceu a amizade e o amor que os personagens viveram e sentiram. Ali sim eu vi mensagem, porque a gente viu em alto bom tom
e muito claro o jeito que Stranger Things uniu pessoas que não faziam o menor sentido se unir, né? Que se não tivesse acontecido nada do que aconteceu, não teriam se unido. Então, eu fui parando pra perceber porque a gente já se acostumou com isso, né? E acabou se tornando um pouco óbvio. Mas eu percebi, junto com o discurso do Dustin, que realmente, de fato, é muito impressionante que o Steve e o Dustin são melhores amigos agora. Uma pessoa completamente descolada, vendida como um heterotop, super coisado assim do colégio, super descolado. E aí chega o Dustin, um nerdzinho, e eles viram melhores amigos. Então eu amo o jeito que o Dustin faz essa cena, o monólogo dele, e porque é a cara do Ed, ele honrou o Ed ali. Não gosto do Ed. And I made new friends. I made friends who were never even supposed to be my friends. And this wasn't just me, I saw this happen with so many others. And when you get to know people who are different from you, you begin to learn more about yourself. E apesar disso ser um mínimo, apesar de na hora eu não conseguir me impressionar sobre isso, a qualidade e grandiosidade das cenas, com uma baita produção, o último episódio tem takes surreais e bonitos de ver, principalmente sobre aquele monstrão no final, é impressionante. Eles fizeram um filmezão da Marvel ali, sem emoção, sem impacto, mas fizeram. What's up? Agora é a hora que eu começo a descascar com os pontos negativos. Let's do this. Falando da batalha final, pra mim ela foi batida, sem emoção, sem sentido, sem Demogorgons ou Demobats, o que não faz sentido nenhum. Mesmo os irmãos Duffer tentando se explicar, simplesmente não faz sentido. Eles são parte da mente colmeia e deviam estar ali pra proteger o Vecna e atacar os personagens, mas simplesmente desapareceram e estavam de férias. Ninguém estava em real perigo e o público sabia disso, por isso não teve emoção. Batalha curta, facílimo de matar o Vecna. Eu sempre falei que pra mim era necessário ter uma peça-chave que ou não tinha sido apresentada ainda, ou tava na nossa cara, debaixo do nosso nariz, mas a gente ainda não tinha percebido, uma peça-chave necessária pra derrotar o Vecna. E simplesmente não rolou, pessoal. Eles mataram o Vecna fazendo a mesma coisa que eles fizeram em todas as temporadas. E uma série sem conflitos, com personagens invencíveis e sem consequências não tem graça nenhuma. Principalmente com a proposta sendo oposta a isso. Não teve nada de diferente pra matar o Vecna no final. E isso não faz sentido, já que eles estão há 5 temporadas tentando. A batalha foi igual às outras. Eles não responderam nada essencial pra série. Nem de forma didática, nem subjetiva. E Stranger Things sempre explicou direito as coisas, então deixar a ponta principal da série sem explicação é um furo dos deuses. Não é certo deixar pra spin-off, é a ponta principal da série e tudo que foi explicado na série tem que ser mostrado na série, tem que ser explicado na série. Então, pra mim é um absurdo eles fazerem spin-off com isso, se não fizerem... errado dos dois jeitos. Não explicar cada aspecto da mitologia até ok, eu não esperava uma série perfeita, sem erros, impecável, mas não explicaram o principal. Agora, outro ponto negativo, a história do Vecna. Em 3 minutos, sendo a coisa mais básica do mundo, não sabemos o porquê 6 de novembro é uma data importante pra ele, não sabemos nada sobre as interações dele com os personagens quando eles eram adolescentes. A gente sabe que eles estudaram juntos, né? Joyce, Hopper, Karen, Ted, conheciam ele e nada disso tem importância na série, o que pra mim não faz sentido, porque, sendo assim, o Vecna não tinha motivação pra atacar o Will, não tinha motivação pra atacar a Bárbara, ele não tinha o que fazer. Parece mesmo que foi o Devorador de Mentes que mandou, mas a gente viu nesse mesmo episódio que eles estavam juntos. Então pra mim não faz sentido essa coisa dele não ter nenhuma motivação pra atacar o Will, e é isso, sendo que eles tinham potencial pra isso, já que o Hopper estudou junto com a Joyce, que estudou junto com o Vecna, então eles podiam ter feito várias conexões legais e simplesmente não tem. Eles mostraram elementos das memórias deles e não desenvolveram nenhuma delas. A cena da peça que não vai a lugar nenhum. Pra mim, a cena da peça é incrível, aquela cena da Max, da Eleven e da Callie vendo a peça que ele fez quando ele era adolescente. Só que aquela cena não vai pra lugar nenhum. Não é explicada. Pra mim, inclusive, é engraçado como eles montaram aquele cenário, como eles pensaram naquela cena e ficou por isso mesmo. Não tem nenhuma explicação do porquê que aquela cena tá ali, do porquê que aquela cena é importante. Like the black thing. In your book, like me. The most important of all predators. It was it I chose to
Join it. We are one. Não sabemos como ele vai parar na caverna com aquele cara, não sabemos de onde veio aquela pedra, não sabemos de quem é a voz do Devorador de Mentes que aparece do nada, porque até onde a gente sabia, o Devorador de Mentes tomava a voz da pessoa que ele estava tomando. Então, o Vecna era a voz do Devorador de Mentes, o Billy foi a voz do Devorador de Mentes, a gente não sabia que ele tinha voz original, e a gente não sabe de quem é aquela voz, porque se é uma estrutura cósmica, se é um ser vivo cósmico, eu não sei se faz sentido ele ter uma voz de humano. E eu tô me referindo àquela parte que ele fala Find me pro Vecna, assim, do nada, quando ele é pequenininho. Porque na 4ª temporada, a gente percebe que o Vecna, desde sempre, desde que ele nasceu, o Henry em si, era um psicopatinha. E aí nessa temporada a gente percebe que não, parecia muito que ele era só um menino inocente que sofreu problemas com o Vecna quando o Devorador de Mentes pegou nele, né? Só que, tipo, não faz sentido, porque... Ai, sei lá, não tem motivação nenhuma pra ele fazer nada que ele fez. É como se eles tivessem feito um arco de redenção. Ou não ter feito um arco de redenção, mas não mostrar o porquê que o personagem fez tudo isso de ruim. E a maioria dessas respostas estão na peça oficial de Stranger Things, The First Shadow, mas não é acessível, só encenam em Londres, é a cara e não tem gravada, além de ser um material transmediático, ou seja, tudo que foi apresentado na série tem que ser explicado na série. Eles não podiam obrigar nenhum fã a assistir, principalmente, sobretudo, com um material tão pouco acessível, sem explicação do que é o Devorador de Mentes, pra entender a história. Então, tipo, a peça é um material transmediático, eles não podem obrigar um fã a assistir a peça pra entender a história da série. Tudo que foi mostrado na série, principalmente as coisas principais, tinham que ser explicadas na série. E agora, a maior decepção desse episódio, a Eleven. Uma história ridícula e sem sentido pra fazer a Eleven sobreviver no final. A Eleven deixaria a Callie no laboratório sem ter certeza de que ela havia morrido? E se não foi isso que aconteceu? Por que a Callie usaria seus poderes para fingir a própria morte para Eleven? E mesmo se não fosse o caso, ou mesmo se fosse o caso, como a Callie usaria os poderes de tão longe para criar uma miragem de Eleven morrendo? Sobretudo quando ela estava fraca de quase estar morrendo. E mesmo se fosse o caso, o laboratório do mundo invertido foi a primeira coisa a explodir, já que os explosivos estavam lá. Então se a Callie estivesse viva, morreria naquele momento, antes de poder criar uma miragem para fingir a morte da Eleven. Então, se você vê, são tantas perguntas, faz o menor sentido. Eles fizeram um armengue ridículo no final para fazer a Eleven sobreviver. E, gente, pra mim faz bem mais sentido a Eleven estar morta, mas ela tá viva. Ela tá viva porque os irmãos Duffer vão fazer spin-off com ela. O CEO da Netflix já falou sobre isso. E Stranger Things é a maior franquia da Netflix, então é óbvio que eles não iam desperdiçar isso. Se duvidar, a própria Netflix ou deixa um final em aberto pra Eleven pra a gente fazer spin-off com ela. Mas pra mim esse armengue no final não faz sentido. Final inacabado pra Eleven. Ou ela tá viva e sozinha, o que não faz sentido, porque ela descobriu que vale a pena viver por causa da família e os amigos. Ou o Mike é esquizofrênico e eu não preciso nem explicar o porquê esses dois finais são terríveis. Eles não humanizaram a Eleven, trataram ela como uma santa, como um fardo. Eles disseram que não viam futuro nos personagens com a Eleven no cenário, mas e ela? A Miss Walker falou muito sobre isso do Plantão Geek. Uma personagem que representa a reconstrução, esperança, segunda chance e humanidade. E eles deram pra ela um final frustrante e inacabado. Não faz sentido pra Eleven, pra tudo que ela construiu, pra personagem, pra tudo que ela desenvolveu a série inteira estar isolada. E também não faz sentido ela estar morta. Então os dois únicos finais que Stranger Things deu pra ela, em relação a final inacabado, são ruins. Se a ideia era ela morrer desde o início, eles precisavam ter feito muita coisa de diferente desde a primeira temporada. E se a ideia era ela estar isolada, muitas coisas tinham que mudar. Nossa, mas desde da escrita deles, quando eles estavam pensando na personagem. Porque simplesmente não faz sentido pro que eles construíram, pro que eles desenvolveram pra Eleven. Não faz sentido ela estar isolada, sendo que nesse próprio episódio ela descobriu que fazia sentido ela viver por causa dos personagens, por causa dos amigos dela, por causa da família que ela construiu, por causa dos momentos bons que ela teria depois dali. E eu tô reclamando da falta de explicação do que é o Devorador de Mentes, da falta de explicação do que é aquela pedra, de onde veio, mas eu também tô reclamando do presente, do que eu vi
Pra mim foi um fim justo com vários personagens. Max, sem mãe, sem futuro, só o Lucas do lado. Então os dois foram resumidos a eles mesmos, o que pra mim não fez muito sentido, porque o Dustin foi pra uma faculdade, o Will foi pra uma cidade nova, provavelmente tava fazendo faculdade também, o Mike vai virar escritor, a Max e o Lucas se resumiram a eles mesmos. E gente, eu amo o casal, é o meu casal favorito. O Lu Max, incrível, mas pra mim faltou desenvolvimento aí na Max, até porque, gente, tem coisa que a gente abraça. Por exemplo, cadê as cartas da Max? Isso aí eu abraço. Mas, velho, a mãe dela, é sério mesmo que Stranger Things não tinha dinheiro pra contratar a atriz? Se a mãe dela morreu, por que ela tá feliz? Não teve nenhuma tristeza em relação a isso? E se a mãe dela tá viva, por que ela não tá com a mãe dela? A primeira coisa que eu faria depois de sair de um coma era ir atrás da minha mãe. E você não vê a mãe dela em nenhuma cena no hospital. Então, ou a gente entende que ela morreu no terremoto, sei lá. Faria sentido, inclusive, ela morava lá nos trailers, onde foi o primeiro portal lá da Chrissy. Ou você tá dizendo pra mim que ela tá viva e não liga pra filha? E se ela morreu, a filha não liga pra ela? Cara, simplesmente não faz sentido. Na quarta temporada, apesar de ser uma participação bem pequena, ela faz uma certa participação. Aí eles lembram de umas coisas completamente desnecessárias, gastam dinheiro fazendo umas cenas completamente desnecessárias e não gastam dinheiro pra fazer um detalhe, que não é só um detalhe, que é, por exemplo, onde é que tá a mãe da Max. Esqueceram das cartas dela na quarta temporada, esqueceram da Suzy. Gente, eu sei que é um detalhe, mas eles deviam estar ligando até pros detalhes no epílogo, nos últimos 30 minutos da série. É o encerramento de um ciclo de 10 anos. Como é que eles esqueceram da Suzy? Ela nem é uma personagem importante, mas na quarta temporada eles contratam ela por um maior tempo de tela pra fazer umas coisas assim, mó legal, uma sequência super trabalhosa de fazer, com um monte de criança no set. O tanto de trabalho que eles fizeram só pra mostrar a Suzy sendo bonitinha, pra esquecerem ela agora. Karen continuando com o Ted, mesmo odiando esse relacionamento, ou seja, ela não evoluiu, ela não ganhou força, mesmo depois de todo o desenvolvimento que ela teve nessa temporada. Mike esquizofrênico, Eleven morta ou isolada. Na cena do epílogo, Robin não parecia Robin. A Nancy, que era determinada, queria ser uma jornalista bem-sucedida, largou uma faculdade. Pra mim, tanta coisa não faz sentido. Pra mim, os personagens ali não estavam sendo os personagens, estavam sendo os atores. Isso é um problema, porque eles não deram desfechos aos personagens, eles não deram desfechos justos aos personagens. E sobre a quinta temporada como um todo, eles não cumpriram nenhuma promessa que eles fizeram. Disseram que iriam explicar tudo, não explicaram o principal, o que é o Devorador de Mentes, a origem daquela pedra. Disseram que iam voltar com o Comfort, Eleven, Lucas, Dustin e Mike. Eles têm pouquíssimas interações na temporada inteira. Eleven fica isolada praticamente todo o tempo. Disseram que iam voltar com os aspectos da segunda temporada, nada além dos túneis e nem foi do mesmo jeito. Quebraram negativamente as expectativas da maioria dos fãs. Foi um final injusto com vários personagens e infiel com o que a própria série construiu. Sinceramente, com o final que eu vi, pra mim tinha sexta temporada. Com o final que eu vi, tem que ter spin-off pra ser minimamente menos ruim. Só que é ruim a necessidade de uma sexta temporada. É ruim a necessidade de um spin-off pra o final ser um pouquinho mais digno. Era pra ser digno, era pra ser de chorar, era pra ser um final perfeito, era pra ser o final que eles prometeram na série. Eles disseram que não iam ter personagens novos. Tiveram. Eles disseram que o final ia ser impecável, que ia explicar tudo, que ia ser tudo amarradinho. Não foi. Eles disseram que o final ia ser o final de todos os personagens, então não ia ter um spin-off com outros personagens. Com certeza vai ter um spin-off com a Eleven. Então, pra mim, gente, esse final foi ridículo. Esse final foi terrível. Se você gostou desse final, que bom. Meu sonho era ter gostado desse final. De verdade. Porque pra mim, eles jogaram grande parte do desenvolvimento da Eleven no lixo. Jogaram muitas explicações e possíveis explicações e pontas soltas que eles iam adicionando e a gente ia pensando que tudo ia fazer sentido no final, no lixo, porque simplesmente não faz. E se você gostou desse final, você é um sortudo, porque é o meu sonho gostar desse final, só que realmente não tem condições. Pra mim, o episódio final é o pior episódio da série. E é muito difícil pra mim gostar dessa temporada, porque apesar dela ter tido momentos incríveis, e de eu ter gritado, e de eu ter me esperneado, e de eu ter me emocionado várias vezes nela, é a temporada final. Tem uma pressão muito grande e ela não sustentou nada. Ela não foi fiel ao que a série construiu, ela não foi fiel ao que os personagens que ele criou, ela não foi fiel ao desenvolvimento dos personagens, ela não foi fiel à explicação da mitologia, ela não foi fiel às promessas que os irmãos Duffer fizeram para esse grande final. Então,
Eu achei ridículo, eu achei patético, eu achei ruim mesmo. E se você gostou, que bom, mas ao mesmo tempo reconheça que não faz sentido para a série. Mesmo se eu tivesse gostado, eu ia ter consciência de que não foi o melhor para a série. E eu também queria dizer que as minhas exigências, elas não eram baixas, porque eu acompanho Stranger Things desde 2019, 2020. Eu acompanho Stranger Things desde que eu tinha 8 anos. Stranger Things faz muito parte da minha história. Stranger Things faz muito parte de mim. Eu percebi que toda a série, todo filme que eu gosto tem um pouquinho de Stranger Things. Então eu não tava com poucas expectativas. Eu acompanhei todos os aspectos da quinta temporada. Os bastidores, o processo de pré-produção, pós-produção, produção. Eu tava aqui o tempo inteiro. Então é muito difícil pra mim me contentar com um pouco. Se eu tivesse me contentando com um pouco, é possível que eu tivesse gostado desse final. Mas eu simplesmente não consegui. Eu não queria ter gravado esse vídeo assim, eu queria muito ter dito que eu amei o final de Stranger Things, que esse foi o melhor final que eles poderiam ter feito, que eles entregaram tudo que eles prometeram, mas eles mesmos sabem que é mentira. Não é à toa que eles estão indo pra várias entrevistas se pronunciar, o que é ridículo, eles estão piorando a situação deles, falando um monte de coisa que simplesmente não faz sentido. Eu vou fazer um vídeo reconstruindo a temporada. Já vai lá ver meu vídeo da crítica do segundo volume, da crítica do segundo volume sem spoilers, da crítica do primeiro volume, que tá tudo aqui. Então foi esse o vídeo. Já dá o like, se inscreve, ativa o sininho. Beijo.